E aí, família, belezinha com vocês? Para quem não assistiu, no meu último vídeo eu mostrei aí duas fotos épicas, sendo uma delas mostrando aí a esfinge de Gizé. Bom, assuntos assim que envolvem o Egito, sarcófago, múmia, muitas pessoas acabam se fascinando. Bom, cá entre nós, é um assunto muito interessante. Mas vocês sabiam que existem outros, digamos que encontros, melhor dizendo, outros artefatos que foram encontrados em um passado não tão distante? Bom, se você não sabia disso, é exatamente o que nós vamos olhar nesse conteúdo. Então, vai vendo. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu brother André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Sarcófagos, acreditem, ainda são encontrados em pleno século XXI. Espie só essas duas histórias, que coisa surpreendente. Durante as obras de reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris, trabalhadores encontraram sobre os escombros túmulos e um sarcófago de chumbo. Seria apenas um pouquinho macabro, não fosse o fato de que os achados datarem século XIV. A equipe que estava verificando a estabilidade do solo para ver se conseguia instalar andames no local, sofreu um incêndio em 2019. Quando fez então a descoberta, os túmulos não foram grande surpresa para os arqueólogos, já que o espaço foi um cemitério num passado. O destaque que ficou para o sarcófago de chumbo é que ele estava deformado pelo peso da terra e também alguns pedregulhos que o cobriam. Os cientistas utilizaram então uma mini câmera de endoscopia para poder investigá-lo. Já as gravações mostraram pedaços de tecido, cabelo e até mesmo uma almofada de folhas. Não se sabe ainda quem é a pessoa enterrada ali, mas tanto a localização quanto a almofada sugerem que seja alguém de status, provavelmente um líder religioso. De acordo então com pesquisadores, a existência de elementos vegetais no sarcófago apontam um bom estado de conservação dos achados. Tudo isso permitiria então aos cientistas compreenderem melhor as práticas e ritos funerários da Idade Média. Além dos túmulos do sarcófago, também foram encontrados diferentes esculturas pintadas abaixo do piso atual da catedral. Entre elas, havia um busto de um homem barbudo, vegetais e também um par de mãos. De toda forma, os arqueólogos não tiveram muito tempo, porque toda a investigação deveria se finalizar até o dia 25 de março do ano. Depois disso, a reconstrução de Notre-Dame voltaria à retomada para não atrasar o calendário, e a meta dos visitantes retornarem então ao local pelo menos por volta do ano de 2024. E aí, você tinha ideia disso daí? Um sarcófago do século XIV encontrado lá em Notre-Dame? Interessante, né? Bom, mas quando falamos em sarcófago, embora ele não represente somente múmias, mas ele também de vez em quando tem esse tipo de novidade. Mas eu quero lidar agora com um que envolve múmias mesmo. E ó, não tem muito tempo também esse daí. Esse caso é de 2020. Espie só. Egito anunciou descoberta de mais de 100 sarcófagos com cerca de 2,5 mil anos de idade. Impressionante, né? O Egito exibiu, no dia 14/11 de 2020, mais de 100 sarcófagos, alguns com múmias dentro, sendo a maioria descoberta no próprio ano no sítio arqueológico de Saqqara. Outras 4 estátuas também foram encontradas. Os sarcófagos, junto com as estátuas, foram enterrados há mais de 2.500 anos. Ambos foram encontrados em 3 poços, a uma profundidade de mais ou menos 12 metros da extensa necrópole. Os caixões estavam selados, finamente pintados e muito bem preservados. Eram de alta qualidade, superior aos achados anteriormente. Segundo o secretário-geral de Conselho Supremo de Antiguidades, os caixões que foram encontrados selados estavam pintados e muito bem preservados, em uma qualidade superior a qualquer outro que foi encontrado até então. O ministro do Turismo de Antiguidade, Khaled El Anani, disse em entrevista coletiva que todos os itens descobertos
datavam da dinastia Ptolomaica, a qual governou o Egito por volta de 320 a.C. e até cerca de 30 da era cristã. E o período tardio, mais ou menos 664 a 332 a.C. Sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, Saqqara ainda não revelou todo o seu tesouro. As escavações ainda estão em andamento. Sempre que esvaziamos o poço de um cemitério, encontramos entrada para outro. Fecha aspas. Bom, o sítio de Saqqara é uma vasta necrópole, uma espécie de cemitério antigo, a qual abriga a famosa pirâmide de Djoser. Sendo a primeira da era faraônica, é uma das obras mais antigas do mundo. A descoberta se sucedeu pouco mais de um mês depois que os arqueólogos da área conseguiram encontrar 59 caixões de madeira muito bem preservados e lacrados, também datados com mais de 2.500 anos. Desde setembro de 2020, autoridades estavam revelando que ao menos 140 sarcófagos selados com múmia dentro, sendo delas a maioria na mesma área de Saqqara e cerca de 25 quilômetros das pirâmides de Gizé. Khaled então afirma que os achados serão levados para um museu de Cairó, incluindo seu grande museu egípcio, a qual o Egito está construindo perto das pirâmides de Gizé. Saqqara faz parte da necrópole da antiga capital do Egito, Mênfis, a qual inclui as famosas pirâmides de Gizé, bem como pirâmides menores em Abu Sir, Dashur e Abu Ruwash. As ruínas de Mênfis foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco na década de 1970. Mas e aí, você sabia que há pouco tempo foram encontrados diversos sarcófagos e algumas múmias? Bom, se você não sabia disso, fique agora ciente. E se você gosta de histórias como estas e outras, não se esqueça de, lógico, sempre manter aí o sininho badalado, o conteúdo compartilhado e, lógico, o like maroto fixado. Bom, agora sim eu vou indo nessa. Obrigado pela atenção de todos por este que vos fala. Um forte abraço do baixinho e até um próximo vídeo. Fui!